Esse movimento, né, do 15 de outubro, foi um movimento, né, que aconteceu em diversos países do mundo, mais de 80 países, mais de 900 cidades até o momento, e um movimento que marca história, né, porque a internet possibilitou que movimentos como esse acontecessem simultaneamente. Né. A gente lembra que antigamente, em outras décadas, na década de 60, como o marco das mobilizações sociais, das mobilizações sociais da década de 60, mas com um diferencial, que na década de 60 as coisas iam acontecendo em cascata. Então, o que aconteceu na França foi impactar no Brasil 2, 3 anos depois, o que aconteceu nos Estados Unidos impactou em outro lugar 2, 3 anos depois, então havia uma década de mobilização porque o efeito cascata ia ocorrendo. E agora, devido à internet, o que pode acontecer é que os indivíduos podem agendar um dia de mobilizações em todo o planeta, e isso acontece com devidos graus de mobilização diferenciados, de acordo com as realidades locais, e isso reflete inclusive o lema do próprio movimento, que é um dos lemas, um dos tantos lemas, que é pensar global e agir local. Então, tem que se adaptar às realidades locais, e nós vemos também um momento interessante, porque as grandes mobilizações ocorrem não apenas no terceiro mundo, nós escutamos com isso aí o mundo árabe, mas principalmente nos países desenvolvidos, né, a Europa e os Estados Unidos, devido ao momento em que esses continentes, né, estão marcados pelo desenvolvimento, agora vivem de crise econômica. Né. Então é difícil mobilizar em um momento em que um país como o Brasil, né, tem uma economia que cresce. Né. Então o sentimento popular é de que parece que as coisas estão melhorando, as coisas estão ficando boas. Né. Então, enquanto o sentimento na Europa é de que eles estão vendo as condições piorarem, às vezes o povo tem de sentir que as coisas estão melhorando, sem perceber que todas as outras causas conjunturais, as estruturas estão por baixo de uma melhora que é excludente, que é completamente insustentável, entre outras coisas. Então, mas o fato que é marcante é que esse movimento é global, acontece, e com devidas proporções acontece, inclusive, né, em cidades brasileiras, cidades da América do Sul. Né. Temos o caso do Chile, por exemplo, mobilizado não apenas pelo 15 de mas por uma pauta educacional que é muito forte no Chile, devido ao ataque, né, da ditadura de Pinochet à educação do Chile e ao desmonte neoliberal da educação, que passou a ser entendida não como um bem público, né, e isso vem sendo agora questionado por milhares de estudantes que estão nas ruas no Chile. Temos a Primavera Árabe, hoje foi assassinado o Gaddafi, né, o ditador da Líbia. Então nós temos aí acontecimentos que estão marcando, acontecendo simultaneamente, né, no mesmo período de tempo, de formas tão variadas, e isso nos coloca para aqueles que querem pensar a sociedade e agir nela, um desafio, né, de entender essa complexidade de acontecimentos, que às vezes não tem uma conexão direta entre si, às vezes tem, às vezes gera uma consequência, gera uma expectativa em outras partes do mundo. Né, como se dizia que democracia e islamismo não poderiam conviver, e hoje já se pensa que pode sim, os povos estão lutando por democracia, por participação popular. Então isso questiona, isso traz questionamentos para a sociologia também. Né. Ambos que estão aqui, os convidados de hoje, são sociólogos, né, o Michael da Universidade de Berkeley, na Califórnia, e o Rui Braga, da USP, e questionam, eles estão trazendo esse conceito de sociologia pública, que vai ser vou tentar conversar aqui com vocês hoje. O que é isso? É uma sociologia que não é meramente acadêmica, uma sociologia que não é apenas fechada nos muros da universidade, apesar de, por causa da chuva, tivemos que vir para a universidade, né? Mas seria na praça. Né? Então, uma sociologia que pode ir para a praça, que pode dialogar, que pode ajudar as pessoas a compreender a realidade. Então, esse é o conceito de sociologia pública que vem sendo trabalhado pelo Michael na Universidade de Berkeley, e que o Rui Braga vem discutindo também aqui no Brasil, e esse vai ser o tema, entender o que está acontecendo no mundo hoje, os movimentos do 15 e os outros demais movimentos acontecendo no mundo, a partir de uma perspectiva nova para a sociologia, que é a sociologia pública, a sociologia que engaja, a sociologia que vai para a rua e que conversa, não apenas com outros sociólogos, mas com as organizações da sociedade civil, com os movimentos sociais, com as lutas populares. Então, esse vai ser o tema da conversa. Nós vamos tentar fazer com vocês, aberta a participação de todos. Sobre a perspectiva do plano acadêmico, dessa pesquisa dos movimentos sociais contemporâneos,
sobre o grau emocional que compõe esse mundo, segundo, por exemplo, o intelectual Gordon, né? Então, considerando que, do meu ponto de vista, o aspecto emocional talvez seja o principal agente mobilizador desse movimento, o que deveria acontecer em nível de articulação entre essas comunidades, entre os acampamentos, que estão discutindo propostas alternativas, soluções de problemas, que estão querendo mudar paradigmas, iniciando movimentos, catalisando outros movimentos. O que deveria ser feito para que caminhos e condutas deveriam ocorrer, na opinião de vocês, na perspectiva do estudo, pesquisador, que estão no campo, para que esse movimento alcançasse um grau real de objetividade política da sociedade? Very difficult, very difficult. In English. Don't worry, I think that's okay, very good. Well, I'm very pleased to be here. And I'm very impressed. This must be the core of the movement, since the rain is obviously it's a very normal phenomenon here. Okay, Ele está dizendo que imagina que vocês são o coração desse movimento, uma vez que mesmo com chuva estão aqui. Yeah. In New York they're used to this sort of weather, but I guess not here. Yeah, no, it's an interesting question. I mean, I think a social movement, I think the sociologists would agree that social movement requires emotions. It requires some sort of, well, they use the word indignados, so it requires some indignation. And I think this is a moment in history when people have had enough, so there is an emotional moment to this movement, globally. Está dizendo que a sociologia concordaria que é preciso certo grau de emoção nos movimentos sociais, como, por exemplo, a própria ideia dos indignados. Então, a ideia de indignação já é um tipo de emoção. Então, isso é o que está acontecendo. You only have to spend any time here. I've been in England, and I've been in Ukraine, I've been in Spain, I've been here in New York. I mean, that's everywhere. There is obviously some feeling in the air that enough is enough. Então, o senso no mundo hoje que suficiente é suficiente. Já chegou ao ponto máximo, seja na Ucrânia, seja na Espanha, outras partes do mundo, por qual passou. But anyway, still, that is what is in common. But I think we have to, as sociologists and academics, and that's what the question is. I think we have to go beyond the emotions to understand the economic, political, and social context of these movements. Mas que, como sociólogo também, a gente tem que se ir para compreender esses movimentos e, além das emoções, ter um certo grau de razão para buscar a compreensão da. We have to study them from below and from above. Então, é preciso entender tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo. I think one of the interesting features of the movement is the attempt to constitute a politics, a local politics, a politics of no demands, a participatory democracy that symbolizes an alternative. Então, o que é muito interessante nesse movimento é a tentativa de trazer algo que vem de baixo, de trazer demandas que são ordenadas localmente, que conseguem dialogar com o que vem de baixo. Não é apenas de cima, mas que conseguem dialogar com os que estão de baixo. And I think in that way it was actually similar to some of the student movements in the 1960s that also had a prefigurative participatory democracy in mind. Como na década de 60, uma prefigurativa forma de participação política, né, do qual os estudantes foram, da década de 60, um exemplo disso. But what is really distinctively different is the precarity. This is an issue here, the precariousness of the participants and how they involve different classes from very different social milieux. E a precariedade também é uma forma de levar as pessoas à participação. Então, a precariedade que empurra as pessoas a participarem. And in many places, that we would take Tunisia, you talked about Libya, you would take Egypt, the movements themselves began from almost below civil society. Então, os movimentos que não começam apenas na sociedade civil, mas embaixo da sociedade civil, como na Tunísia, no Egito, em outros lugares que podemos falar. And I think one of the big questions is whether these movements from below had a quite radical vision of an alternative.
O que se pode perguntar é como esses movimentos que vêm de abaixo da sociedade civil vão formular uma visão radical do alternativo. What happens when they come into collision with the media, with television, with increasing international support, when actually, well, we were talking before how celebrities are visiting, how trade unions are support. What happens to this radical vision from below when civil society gets implicated involved? O que vai acontecer quando, com a visão radical desses movimentos, quando as celebridades, por exemplo, começam a aparecer, quando a sociedade civil começa a aparecer nesses movimentos, então o que vai acontecer, qual vai ser o impacto para esses movimentos, como eles vão lidar com a visão do radical? I think we have to see that every country, the movement may appear to be similar, but actually it is rooted in a very different national context. It's one thing to be involved in the movement in France or in Spain. It's something else in Brazil, where informalization of the economy, precarity, is part and parcel of the life of so many more people than it would be in a place like France or England. E é claro que é preciso prestar atenção também à questão local, às condições locais de cada movimento, porque uma coisa acontece em França e nos Estados Unidos, outra coisa a precariedade, a informalidade, que já são subjacentes à própria economia brasileira e que leva aos participantes a terem outras figuras. If we want to understand how they can be collaborations across national boundaries, then we have to understand the constraints that national boundaries pose to the particular forms of politics. É preciso entender também os constrangimentos que as fronteiras nacionais levam a cada país, a cada situação na sua organização política local. Those are the two issues I begin with. One is what is the relationship between these movements and civil society? A, and B, to what extent one can move across national boundaries and how these movements are shaped by national contexts. Então, são dois pontos essenciais para começar. Primeiro, como esses movimentos novos se relacionam com a sociedade civil. E o segundo, como esses novos movimentos são moldados pela realidade nacional, das fronteiras nacionais. É suficiente por enquanto, para começar. Aberto para... The thing is, I don't know if I should understand it properly, but you said about the precarity of our movement, and that it is something that all over the world lower classes are beginning to do. I'm from São Paulo, I'm from Salvador, I've been here for a few months, but the idea I have has been... A de cima. That here we have a middle class, say leader in this movement, but unfortunately the lower class in Brazil has no idea about movements and has no idea about what's going on in the world in Brazil. So I would love to see the lower class with us camping and here discussing with you, but I don't see that. Do you think that this is something that happens in Brazil or in other countries will happen? Eu perguntei, porque o professor falou que uma das características do movimento é que as classes baixas, as classes menos favorecidas, estão indignadas e fazendo esses movimentos por todo mundo. Aí eu comentei que eu estou aqui há 3 meses, eu conheço Salvador também, mas não me parece que a classe baixa, a classe D, lidera este movimento. Infelizmente me parece, que a classe D não tem nem ideia do que está acontecendo. Em Salvador, em Londrina, menos eu perguntei para eles se isso é uma característica do Brasil, da gente ter a classe média reivindicando alguma coisa que não é só para si, é para todo mundo, ou se isso acontece no mundo todo. Eu tenho, desde que começou essa mobilização mundial, eu tenho escutado muitas pessoas dizerem que o Brasil ele não faz parte disso porque, de fato, nós não temos mobilização desde baixo e também os ritmos econômicos
nos colocam numa posição de retaguarda desse processo. Afinal de contas, a crise não tem sido tão grave no caso brasileiro, e existe uma sensação mais ou menos generalizada de que, vamos dizer assim, essa crise não vai se aprofundar ou algo do tipo. Evidentemente que existe uma verdade nisso, ou seja, de fato não estamos vivendo um momento de uma mobilização maciça em termos de setores populares. Porém, existe um ponto de conexão, na minha opinião, entre a realidade europeia, no caso Espanha, Grécia, Itália, Estados Unidos e Brasil. E eu vou dar alguns exemplos. Da maneira como eu consigo perceber o que está acontecendo em termos especialmente em termos de mobilização na Europa e nos Estados Unidos, existe uma indignação muito forte contra as formas tradicionais de se fazer política. Ou seja, a participação política da juventude, dos trabalhadores, dos setores, vamos dizer assim, das classes, chamadas classes subalternas da sociedade, ela tem sido sistematicamente barrada por um sistema político que não os acolhe, ou não acolhe as suas demandas. A política virou um jogo, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, virou um jogo altamente regulamentado, ou seja, você não tem como fazer muita política para além, vamos dizer assim, dos acordos que estabeleceram as bases da União Europeia. Da mesma forma que nos Estados Unidos há muito tempo só existem dois partidos. O Gore Vidal diria, por exemplo, que não existem dois partidos nos Estados Unidos, existe apenas um, que é o Partido do Capital, né? Ou seja, são partidos muito refratários à participação política desde baixo, desse tipo de mobilização que a gente costuma ver aqui no Brasil de tempos em tempos. Então, essa sensação de indignação, em relação às respostas políticas que estão comprometendo o futuro para salvar os bancos e para salvar, vamos dizer assim, para salvar as grandes empresas que encontram-se em crise ou mesmo os estados endividados. Uma indignação da juventude contra essa situação. 2, uma sensação generalizada de que a política no sentido tradicional, dos partidos tradicionais, enfim, dos espaços políticos que existem, que se consolidaram, enfim, ao longo do século, eles não são suficientes para acolher as demandas desde baixo. Ou seja, existe uma barreira, existe um obstáculo, existe um muro que separa a participação política dos setores subalternos e aquilo que se faz, enfim, a tomada de decisão nos estados. Então, existe uma barreira, vamos dizer assim. A combinação dessas duas percepções, eu acho que em grande medida alimenta o processo de mobilização atual e alimenta a indignação. No caso brasileiro, eu vejo vamos dizer assim, esse encontro entre, de um lado, a percepção de que a política não nos acolhe, não diz respeito, o jogo político não nos acolhe, não atende às nossas necessidades, não escuta as nossas demandas, por um lado, e a percepção de que o governo, o Estado brasileiro, ele está, vamos dizer assim, a serviço de interesses de grupos, de bancos e empresas e corporações. Eu acho que a gente tem visto sim esse processo de mobilização no Brasil ao longo desse ano. A começar, por exemplo, das greves das obras do PAC, que foi um movimento nacional que mobilizou 150 mil trabalhadores através do país todo, que tinha como, vamos dizer assim, reivindicação imediata, melhores salários e condições de trabalho contra o despotismo fabril, mas que se chocou contra as formas políticas tradicionais, em especial os sindicatos ligados ao governo e o próprio governo federal. Afinal de contas, as obras do PAC são um plano do governo federal, ainda que administrado pelas empreiteiras. 2, existe uma mobilização hoje no país que está se espalhando, uma campanha nacional pelo 10% da educação, 10% do PIB para a educação, que tem sido muito bem sucedida e que também mostra essa indignação desde baixo. Eles não dialogam, eles não querem dialogar mais ou cobrar do governo uma política específica para a educação. Eles estão enfrentando, essa campanha enfrenta diretamente o governo e exige 10% para a educação. Não se negocia os 10%, não se negocia o índice. Eles exigem e mobilizam os trabalhadores da educação, os estudantes, enfim, numa campanha nacional, exigindo os 10% para a educação, porque eles sabem, através de experiência própria, esses atores políticos envolvidos nesse processo, sabem que a negociação com o governo vai redundar no seguinte: dos 6,8% do PIB que se investe em educação, o governo vai oferecer 7% e vai achar que está muito bom. Isso aí vai ser um fator de desmobilização. Então eles estão exigindo os 10%
E essa exigência é uma exigência que coloca o governo contra a parede. Esse é um outro ponto também. Uma campanha nacional e que derivou em grande medida de uma greve nacional, enfim, a despeito de ser muito fragmentada, uma campanha nacional que se alimentou de várias greves regionais. Terceiro ponto, nós vivemos e estamos vivendo, muito recentemente, nos últimos meses, 2 greves nacionais também contra as empresas, contra grandes empresas do governo, em especial o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, no caso dos bancários, e por outro lado a greve dos Correios. Também uma mobilização desde baixo, na greve dos Correios em especial, trabalhadores muito empobrecidos, que se enfrentaram diretamente contra a empresa de Correios, foram derrotados, a greve foi derrotada, mas eles não cederam e não negociaram. Por que não se cede e não se negocia? Ou pelo menos se cede, ou pelo menos se negocia em condições muito especiais? Quer dizer, qual é a questão principal aqui? A questão principal é que esses trabalhadores perceberam que o atual modelo de desenvolvimento, pilotado pela burocracia lulista, não permite espaço para concessões. Porque é um modelo que está a serviço das grandes empresas, das grandes empreiteiras e dos bancos. E esses bancos, essas grandes empreiteiras, não aceitam mais dar concessões. Um dos argumentos que foi utilizado na campanha, na campanha dos bancários esse ano, um dos argumentos utilizados pelo Banco do Brasil e pela Caixa Econômica Federal é que não é possível dar reajuste salarial para os funcionários dos bancos, para os trabalhadores dos bancos. Por quê? Porque eles precisam pagar os dividendos para os acionistas. Então não se pode conceder nada. Essa é a lógica da financiarização das empresas. Quer dizer, vamos dizer assim, os dividendos e os lucros, eles são intocáveis. E os salários, eles vão ter que ser achatados, vão ter que ser moderados e assim por diante. Ou seja, vamos dizer assim, essa sensação de que a vida política, a estrutura política, o regime político não conta, ou pelo menos não dá conta, não atende às demandas, ela tem se disseminado e ela tem efetivamente garantido a participação de milhares de trabalhadores pobres, muitos deles radicalmente precarizados, e tem, na minha opinião, esse processo, a despeito de não estar diretamente ligado com a indignação global que tem alimentado esses movimentos na Europa e nos Estados Unidos, existe uma sensação mais ou menos comum e compartilhada por todos de que, a estrutura política que está aí não nos acolhe, não serve, não é suficiente, e 2, a situação está se deteriorando em termos econômicos. Quer dizer, os salários estão sendo corroídos pela inflação. Isso os trabalhadores sentem, os trabalhadores empobrecidos sentem. Quer dizer, existe, vamos dizer assim, limites muito estreitos para se fazer negociação salarial nesse país. É por isso que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica foram tão duros esse ano, negando qualquer tipo de reajuste, né? Dando um reajuste ridículo, fazendo ofertas ridículas, num país onde os bancos têm os lucros recordes que tem no Brasil. Quer dizer, então essa sensação tem se disseminado. Eu acho que esse ponto, vamos dizer assim, pode, evidentemente, com mediações e tudo, pode ser um ponto de acordo, ou um ponto comum entre, por um lado, a indignação desses trabalhadores no Brasil e o movimento dos indignados em escala global. Meu nome é Rosa, sou da Faculdade de Arquitetura da UFBA e, assim, tem uma coisa que tem, na verdade, me preocupado bastante, uma situação, é que às vezes eu sinto que o Brasil, principalmente nesse último ano, né, depois que ganhou essa campanha para sediar a Copa do Mundo, ela tá um pouco na contramão disso tudo, né? Eu acho que eu sinto, principalmente nas classes populares, uma sensação de festividade até, né? A gente está, assim, eu sinto essa sensação de festividade, de alegria, né, por estar sediando a Copa do Mundo, que é um evento, né, internacional, mundial, que na verdade, feito, né, pela FIFA, que é uma empresa capitalista, né, privada, né, e que faz essa grande festa, e que, na verdade, a gente está fazendo uma festa, a gente vai fazer toda a festa, está gastando bilhões, né, pelas contas do governo, o gasto com a Copa vai, pelas contas do governo, eles já estão dizendo que vão gastar 30 bilhões de reais.
mas tem algumas instituições, né, que já dizem que, na verdade, essa conta vai bater nos 100 bilhões, né, e que o governo está subestimando. Então, é uma gastança, né, exagerada, ou seja, a gente vai fazer uma festa e que essa população tem uma impressão de que a população brasileira vai participar da festa. Na verdade, ela não vai participar dessa festa, né, porque os ingressos vão ser caríssimos. A gente, no urbanismo, a gente está estudando, por exemplo, uma quantidade enorme assim, de mudanças na legislação brasileira, né, para que exista um território, né, ao redor dos hotéis, ao redor dos estádios, que vai ser completamente controlado pela segurança da FIFA, né, e eles vão poder trazer quem eles quiserem para cá, sem passar nem pela Polícia Federal, né. Então a gente tem uma transformação nas próprias leis, que o que se diz, né, em termos gerais, é que a gente está criando aqui, né, a nossa legislação está criando um estado de exceção. A gente está criando um estado de exceção para a COP, né? Eu fico imaginando que vai acontecer, quer dizer, já está acontecendo uma repressão muito grande, né, para os ambulantes, os moradores de rua, né? Principalmente no Rio, em São Paulo, em Belo Horizonte. O Salvador está mais ameno, mas a repressão está sendo muito grande a essa população de rua, a população que trabalha, ou mesmo que mora na rua, né? E assim, eu vejo um pouco que isso está sendo, de certa forma, por conta desse grande evento que todo mundo acha que vai participar, mas a gente sabe que não vai participar. A gente vai fazer uma festa para eles, né, mas não vai participar da festa, né? Tem um ditado que fala sobre isso, mas não me lembro exatamente. Queria que vocês, enfim, comentassem um pouco. Yeah, no, it's very interesting that you should. It's very interesting you should say this, because everything you say is exactly what happened in South Africa in 2010, and I was there actually at the time of the World Cup. And exactly the same. So it was a spectacle in which everybody participated or saw. They felt that they were participants, but actually many were excluded. And obviously the most obvious exclusions. Ele estava falando que isso aconteceu exatamente lá em 2010, então essa foi uma contribuição que pode acontecer no Brasil. So the exclusions, I mean, you were talking about the small producers, the homeless. Basically, you build a new stadium and you push people out. And that's exactly presumably what happened here, what happened in South Africa, what happens in India, what happens in China, it happens everywhere. Então isso acontece em todos os lugares, que para construir um estádio, empurra pessoas para fora do lugar onde o estádio vai ser construído. Então isso aconteceu na África do Sul, na Índia, isso acontece em todos os lugares, a repressão para... And FIFA actually sets the sort of agenda, the constraints within which there is a sort of, you might say, corruption between the construction companies on the one hand and the state. Exactly the same as here. E a estrutura de corrupção construída pela FIFA com as construtoras e o Estado, né? Então isso é também uma realidade que se revela. And the paradox is, of course, that the South African population was very enthusiastic and fully participated in the World Cup by watching television, but not necessarily by being in the stadiums. E o contraste que se dá com a população com o sentimento de celebrar, como você mencionou, né? E não vão assistir os jogos nos estádios, mas apenas pela televisão. And these stadiums that they build them once, and who knows what they're going to use them for. So the white elephants, they're empty, they're useless after the World Cup. E se constrói estruturas nos estádios, por exemplo, vai ser usados para quê? Depois da Copa do Mundo, que é o ponto de elefantes brancos, a gente chama. Is that Portuguese? Yeah. Okay. So anyway, that the story is exactly parallel, and we can say the same story to different places in the world. And of course, it intensifies national debt. And intensifies national debt and enriches a sort of a new class, financial, industrial, bourgeoisie, a state financial class. Então isso acontece, está acontecendo em várias partes do mundo, que alimenta o contentamento, a felicidade nacional, mas que fortalece apenas, que enriquece apenas alguns estratos da nova burguesia, das novas classes médias, e aumentando o endividamento nacional. So essentially, what is happening with these events
is the reconsolidation expansion of finance capital all over the world. Com esses eventos, o que acontece é a refinanciarização dos capitais financeiros que vão circulando pelo mundo. And the big question, it seems to me today, is how do you contest finance capital? E como contestar o capital financeiro hoje? Essa é a grande pergunta. This chap here, he's talking about the working class, the Brazilian working class, and they can engage in strikes. Ele estava justamente comentando, né, sobre a classe trabalhadora brasileira, como a classe trabalhadora brasileira pode atuar. Strikes in a normal sense. You withdraw work and capital suffers. So capital is dependent upon workers. So you can, that's industrial, the industrial context, you can have strikes. But how do you strike against finance capital? Porque você pode fazer greves contra companhias específicas, companhias do Rio, companhias específicas, mas como fazer uma greve contra o capital financeiro? So that's the interesting question I think that we should be discussing across the world. That's what we all have in common in a sense, and it is both the excluded, the exploited, who have an interest in participating, as they say in New York, in Occupy Wall Street, you know, it's the 99%. Well, actually, it's the 99.9% that we're talking about, and it's how to figure out how to engage in a strike against finance capital that is so fluid and so can move rapidly around the world, and that does not ever consolidate itself in specific concrete institutions. Então, que é muito mais difícil, mas isso que é o movimento trazido de bom, que não apenas 99%, mas 99,9% na verdade, e que tem tentado discutir como lutar contra o capital financeiro, que é muito mais fluido, que não se encontra apenas em uma instituição que você pode chegar lá e contestar, mas que essa é a grande discussão que tem se trazido por esse movimento. So I think that's what's so interesting and important about this idea of occupying squares, occupying places. There's some imagination of an alternative politics. Esse é um ponto importante de se ocupar, trazer pelo movimento, de ocupar as praças, de ocupar espaços, trazer para o ponto real novamente. Now, so that's now we have the top and the bottom. I mean, and how to. That's what the movement has got, and that's where, of course, academics and should be able to figure out ways in which we can. And there are thoughts about how to constrain finance capital, how to tax finance capital. Então, tanto sociólogos quanto as pessoas, os movimentos, estão tentando agora entender de baixo para cima como taxar os capitais financeiros, como lidar, como constranger o capital financeiro.